Você, você sempre foi um cara de igreja? A tua família, você nasce no lar católico? Como que é? Sim, a minha família é tradicionalmente católica, foi Mineira. mineiro, interior de Minas. Na verdade, um distrito de 2.000 habitantes. Agora, Caramba! 1999, porque eu saí. Então, um distrito muito pequenininho no interior de Minas. Distrito de uma cidade chamada Caratinga, que foi a cidade que eu me mudei e Sim. cresci na fé. Comecei com toda a realidade católica. Quando eu fui morar sozinho com 15 anos. Então, eu sempre comecei as coisas muito cedo. Caramba! E aí, quando a gente faz uma leitura de vida... Ah, então você tem 29, não, mas a sua alma já tem 45. É tipo isso. Considerando Quando a assim. gente faz uma leitura... Nossa, tá me esculachando. Não! Eu tô vou- falando Ah, eu de vou- ser uma pessoa pra frente. Brincadeira. Mas quando a gente olha assim, e eu já fiz algumas vezes esse exercício, eu percebo que não é de agora que eu começo muito cedo em algo, né? Quando eu tinha 12 anos, eu morava com os meus avós e eu pedi para ir morar com a minha mãe, porque por conta dos meus irmãos, eu queria estar perto da minha mãe e meu pai. E eu morei um tempo e tinha meses que eu morava com a minha mãe e meu avô deu AVC. E aí, eles tinham, né? Tinha fazenda, tinha café, tinha plantação, tinha o gado. E eu sabia tudo que funcionava. Porque meu avô, eu era o carrapatinho dele a vida inteira. Desde pequenininho eu morei com eles. Então eu sabia como as coisas funcionavam. E quando ele deu AVC, ele ficou muito debilitado. Né? A minha família é pequenininha. A minha mãe tem 14 irmãos. Nossa. É uma família pequena no interior de Minas Gerais, Sei, né? sei. E a maioria dos meus tios casados não conseguiam ir assumir. Os meus tios solteiros da época moravam fora do país. Então eles ligaram para minha mãe, que foi conversado, ela me perguntou e eu voltei a morar com meu avô, com os meus avós. Então com 12 anos Você assumiu. eu tive que assumir. Né, o meu tio longe me orientando, embora eu já sabia fazer bastante coisa, era a rotina da fazenda. Então tem café para colher, tem que descer o café, tem que secar, tem que guardar, tem que vender, tem que plantar o feijão, tem que tirar o leite, tem que fazer isso, tem que limpar a estrada, tem que capinar, tem que plantar o milho. Então eu sabia a rotina que funcionava. Então os meus tios ali me ajudando, né? E até que o meu tio retornava pro Brasil, demorou um ano e pouquinho, eu fiquei sozinho. Então, desde muito cedo eu fui assumindo coisas. Saí de casa com 15 anos para estudar. Quando ele chegou e a gente consolidou o trabalho, eu falei, cara, eu quero estudar. Eu já tinha ganhado uma bolsa uma vez, não pude fazer por conta da idade. Né? Aí eu ganhei no ano seguinte a mesma bolsa do meu curso de tecnologia da informação. E aí, como eu já estava no segundo ano do ensino médio, deixaram eu fazer. Então fui morar sozinho para estudar, já comecei a trabalhar. Né? E nessa realidade, eu, católico, só que bem largado. Não vivia a realidade da fé. E saindo e aprontando um monte, andando com a galera bem difícil da minha cidade. Um dos meus amigos, que a gente saía junto, um dia teve um coma alcoólico. A gente foi pro hospital acompanhando e o médico falou que ele ia morrer. E a culpa era nossa. Eu tinha 16 anos. Eu falei, cara, a gente matou ele. A culpa Saíram pra beber? Saiu pra ir pra uma festa e de vez em quando alguém ia de ambulância. A gente achava engraçado. Mas nesse dia foi sério. E o médico olhou pra um monte de menino, só que cara de velho, já entrava com carteirinha falsificada na boate, já fazia, aprontava um monte. E o médico falou, ele vai morrer e a culpa é de vocês. Aí, cara, acabou. E a culpa é de Ele vocês, o falou médico assim, falou, cara. Falou. Tava eu e mais dois. E a gente ficou assim, meu Deus, cara, a gente matou ele. Daí foi passando o efeito. Primeiro que o bêbado chora fácil. Né? Ai, meu Deus, ele vai morrer. E aí foi passando o estágio, a gente foi ficando sóbrio e, cara, ele ficou internado uns dias. E o pai dele, os pais deles eram da congregação cristã. Foi um pastor lá, orou e, de maneira milagrosa, ele se recuperou. Ele se recuperou e voltou para a igreja e arrastou nós tudo. Então eu comecei e fiquei um tempo nas igrejas evangélicas por isso, né? Aí eu caminhei por algumas, né? Congregação Cristã do Brasil, depois eu usava largador na época, daí não combinava muito, né? O ancião da igreja sempre falava, tem um demônio na sua orelha. Eu falei, não, é um brinco. Eu ficava brincando. A gente saía, cara. Cadê o Vitor pra ouvir uma coisa dessa? Brincadeira. A gente saía com a galera da mocidade, aprontava e pegava as meninas. Não era convertido, eu tava num fluxo religioso. E fiquei um tempo, daí depois fui pra uma outra igreja, uma galera mais alternativa, que aí já tinha uns dread, já tinha guitarra. Aí eu fiquei lá com eles, mas arrumei uma namorada numa outra igreja. Eu sempre fui trocando por conta de namoradinha. Aí eu fui pra Assembleia de Deus, foi aí que eu fiquei um pouco maior de tempo. E participando da Assembleia de Deus, saindo pra festa e domingo indo no culto, eu fui convidado para ir para um retiro da Renovação Carismática. Né? Foi aí que eu tive um impacto com Jesus Eucarístico que eu já tinha esquecido. Eu não sabia quanto tempo tem que eu não ia em missa.
Sabe, eu fazia, às vezes, uma boa postura ali com a família, mas eu não sabia, não tinha Sim. base sacramental. A catequese não tinha sido bem com aquela substância. E aí eu deixei tudo. Mas nesse retiro eu tive uma experiência com Jesus Eucarístico que foi, cara, foi inegável, assim. A mulher revelou a minha vida, Jesus transformou a minha vida naquele dia. E em 2012 eu voltei para a Igreja Católica, né? Comecei já a caminhar com a renovação carismática dos ministérios. E já logo me engajei como pregador. E era legalzinho que era um menino que era evangélico, que tinha se convertido e que era novo. Sim. E comecei a ter agenda. Né? Em pouco tempo eu comecei a pregar nos grupos, na diocese. Né? Vivia pedindo folga no meu trabalho porque eu tinha que pregar retiros. E foi assim, essa loucura, até eu encontrar a Colo de Deus. Caramba. Em 2014. Mas como é interessante que eu já ouvi muita gente trazendo aqui essa realidade de que, tipo, eu passei muito tempo ali, seja na igreja evangélica ou católica, mas realmente eu ia, mas eu continuava saindo pra festa e tal. E quantos jovens ainda hoje vivem nessa Sim. pegada, né, cara? Sim. Tipo assim, de dizer, como você falou, uma coisa que é real, assim, é o fluxo religioso. Eu segui. Eu estou num fluxo. Eu vou indo, mas a minha vida, a minha realidade era uma vida totalmente contrária àquela religiosidade. Errado, né? Tudo errado, assim. A gente brincava um tempo, né? Que quando eu saí, o líder de jovens falou, graças a Deus. Né? Ele não perdeu alguém, falou, graças a Deus, foi embora. Porque assim... Graças a Deus que ele foi embora. Porque eu não manjava de movimento religioso. Eu sabia de organizar festa, de pegação, vamos comprar as bebidas... E acabava... Mas isso você foi adquirindo sozinho ou alguém te empurrava também para isso? Não, e tal? assim, um pouco por conta da família. A minha família sempre, a relação à bebida alcoólica sempre foi muito forte. Essas organizações estão... Né, quando eu falei que a minha família é pequena, qualquer aniversário na casa dos meus avós eram 100 pessoas. Era 100 pessoas, né? E eu cresci nesse meio. Muita gente, aí muita bebida, e churrasco e tudo, né, em grandes quantidades. E eu sabia como fazer. Então... A gente ia se juntar, eu sabia quanto de cerveja tinha que comprar, quanto de carne. E eu sempre gostei de, no backstage, organizar tudo isso, entendeu? E quando eu fui com Você tem feito muitas festas ultimamente, né? Churrasco com a família de 14 irmãos, geração atômica é fichinha. Você diz, Guilherme, como que tá, cara? Tá difícil? Ah, cara, você não sabe o que eu já arrumei já por aí. Irmão, aqui é tudo de boa, você tem que ver organizar churrasco. Os caras que vêm, que não traz nada, só vem pra comer, aquela coisa toda. Mas como é que a carne já acabou em 2 horas, se todo mundo falou que trouxe? Ninguém trouxe, tá tudo certo. Todo mundo foi só lá comer. Exato, e tá tudo resolvido. Dá um abraço na mãe e vai embora. Então a família era bem festeira, assim. Sim, até hoje. Muito. Eu acho que isso veio... O meu avô faleceu em 2013 e ele deixou um pouco disso instaurado. Ele gostava muito de celebrar. Porque... Hoje, a minha família não é rica, assim, mas graças a Deus tem uma boa condição. Só que a gente veio muito de baixo, né? O meu avô criou os meus tios muito na dificuldade, né? Os meus pais, a gente pegou uma fase muito difícil também, os meus tios. E todo momento que tinha para celebrar era momento de celebrar. Né? Então a gente pegou muito isso. É aniversário, é todo mundo no aniversário. É virada de ano, não importa, é todo mundo na virada de ano. No entanto, quando eu me converto, essa era a minha maior dificuldade. Porque era o meu calcanhar de Aquiles, meu irmão. Eu gostava de beber. Sabe, eu gostava de estar com eles e festar. Eu não sabia fazer isso de uma maneira prudente. Então eu tive que me ausentar há muito tempo. Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos sem participar das coisas da família. Eu ia um dia depois, no final de semana seguinte, porque eu não aguentava. Eu falei, cara, é o meu problema. E tipo assim, começava e ia até cair. Até cair. Era virando à noite, dorme na cadeira, dorme no sofá, dorme no monte de areia. Né? A casa da minha avó é bem grande nesse distrito, então era gente espalhada para todo lugar, espalha colchão em todo lugar. Era muito bom. Você chegou já a dar o seu testemunho abertão na cola, assim, não? Já. Essa loucura toda, a galera sabe. Diz que tem lugar que é evitado o seu testemunho, né? Não é brincadeira. Tem que dar uma segurada, talvez. Tem que dar uma segurada, né? Se os filhos estiverem presentes, então... É engraçado, uma vez a minha filha, a Helena,
ela escutou eu falando em algum lugar que eu tinha voltado para a igreja. E ela foi perguntar à minha esposa, né? Mãe, mas o papai não era católico? E a Helena, assim, 6 anos, ela gosta muito de ler. Ela estuda num colégio lá em Maringá, referência, assim, cara. Sim. Um colégio que começou, assim, na iniciativa dos pais mesmo, sabe? Um colégio bem Legal. católico. Então, eles estudam muito a vida dos santos. Inclusive, às vezes, ela chega com... Você conhece santo tal? Eu falei, dou uma travada. Eu falei, meu Deus, esse aí eu não sei. A gente fica disputando. Eu tenho Legenda Áurea em casa, ela pega a Legenda Áurea e gosta de ler. E ela falou, mamãe, o papai não era católico? Como assim? Daí a Silmara, ai meu Deus do céu. Agora, Aí foi, contou um pouco. Aí outro dia ela falou, mamãe, o papai falou um negócio muito feio. Aí o quê? Que ele era viciado. Só que eu falei que quando eu me converti, eu fiquei viciado na Bíblia. tá. Eu li a Bíblia toda em menos de 30 dias. Caramba. Eu fui batizado no Espírito Santo assim, ó. Despertou essa sede. Aí ela, não, filho, o papai era viciado na Bíblia, sabe, de querer ler muito. E aí, de repente, eu começo a chegar em casa, Helena com Bíblia, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Isso esse ano. E eu falei, filha, o que você tá fazendo? Ela falou, papai, eu quero ficar viciada na Bíblia igual o senhor. Ah, que legal. Aí eu falei, aí já não aguenta, derrete. Só que às vezes eles pegam algumas coisas assim que eu falei, isso aí eles ainda não sabem, eu tenho que contar. Mas já contei na comunidade, os meninos sabem. E às vezes ficam zoando, porque eu lembro que quando eu assumi com meu avô, o pessoal que trabalhava às vezes me chamava de senhor Guilherme. E eu tinha 12 anos. Caramba. E 12 anos eu era o senhor, pra alguns era o senhor Guilherme, né? Um pessoal um pouco mais velho, ou galera que era contratado. Daí de vez em quando alguém fala, seu Guilherme. Eu não gosto de ser o seu Guilherme hoje, imagina. Imagina naquela época. Nossa, eu não gostava, eu odiava, mas era osso do ofício, né? Tinha Cara, que como ser. que era um cara que com 12 anos ele foi capaz de tocar ali por um tempo um negócio que não era brincadeirinha, Não. tipo assim, qualquer coisa de que poderia se esvair tudo, mas ao mesmo tempo era o cara que tinha ali na sua mão o controle disso daqui, mas aos poucos foi descontrolando ali em outras áreas da vida. Como que era isso, cara? Mano, algo que infelizmente acontece muito no nosso meio é a gente ter que ter uma máscara em casa, entendeu? Eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a contar pra minha família o que eu fazia, eles meio que se assustaram. Não, mas você fazia isso? Você andou com fulano de tal que era traficante? Eles não imaginavam. Porque assim, eu sempre fui o filho bonzinho. Embora eu aprontava bastante, eles me viam beber e perder a linha em casa. Eles não me viam beber e perder a linha na rua. Eles não me viam aprontar na rua. Sabe? Então era... tá tudo muito controlado. Então quando eu comecei a falar pra eles, meio que não batia. Mas você sempre foi quietinho. E a primeira vez que eu falei pra minha mãe das coisas que eu vivia, porque eu ia começar a pregar, então ela escutava. Mas você não ia pra igreja? Eu falei, ia pra igreja. Eu saía daqui pra ir pra igreja, mas eu não chegava na igreja. A maioria das vezes que eu falava que saía que ia pra igreja, eu parava no meio. Eu ia fazer alguma coisa e voltava 2 horas depois, entendeu? Então a família não tinha muito essa noção do que acontecia, principalmente quando eu fui morar longe. Porque, por que você não vem? Eu tô trabalhando muito, eu tô estudando. E não era, é porque eu ia pra festa, sabe? Tem muito compromisso. Eu não tinha muito compromisso, eu tinha festa pra ir, sabe? Eu tinha que ir pra outra cidade, eu tinha que andar com os meninos que eu andava. Então a família não conseguia alcançar tudo isso. Então eu era uma coisa com eles, perto deles, e era outra coisa quando eu tava distante. Isso desde sempre, por exemplo, na escola, eu nunca tirei uma nota baixa. Mas eu nunca fui um aluno exemplar. Eu aprontava muito, muito. Eu só não fui expulso porque no distrito só tinha uma escola e não podia expulsar. Não podia expulsar. Não, eu tinha sido expulso. Mas eu aprontei muito. Só que o professor, uma vez, eu lembro de uma reunião que a minha mãe foi. Falou, infelizmente, ele é inteligente. Esse foi o resultado. Mas como é que ele faz tudo isso que você está falando e as notas são as melhores? Eu parava de estudar realmente no 3º bimestre. Porque eu já tinha passado da maioria. Falei, não preciso me matar de estudar. Porque eu sempre tive uma aptidão ao estudo. Eu sempre consegui absorver muitas coisas. Eu sempre tive muita facilidade, principalmente na área de exatas, onde todo mundo ia mal. Então, assim, eu estudava, eu tirava boas notas e era o satanás dentro da sala. Era o que puxava as piadas, era o que puxava a galera para fazer as festinhas, era o que puxava, não vamos descer hoje, vamos chegar mais tarde do recreio. Eu fazia esses movimentos, né? No backstage aqui, ó. Eu tinha sempre um colérico na frente que tinha coragem de falar, mas eu sempre fazia essa articulação, entendeu? E qual que era a explicação do professor? Infelizmente, ele é inteligente. Nossa. Então ele se sente no direito de aprontar, de atrapalhava a aula. Eu lembro no final ali do ensino fundamental que eu tinha um professor que chegava
Terceiro bimestre pra frente, ele sempre me colocava pra fora de sala. Ele falou assim, não dou aula. Você fica contando piada o tempo inteiro. E eu sempre gostei bastante, assim, muito. Né? Hoje, ficar fazendo gracinha não é algo forçado. A vida inteira. E ficava contando piada, e ficava lendo e assistindo as coisas para arrumar alguma coisa para conversa dentro de sala. Então, era essa a realidade. E, infelizmente, hoje, como evangelizador e auxiliando famílias, a gente percebe que acontece muito. Né? O casal fala, de repente o meu filho estava perdido nas drogas e sempre foi quietinho. E aí eu converso com ele e falo, mano, que sempre quietinho, eu aprontei a minha vida inteira. Eu tô nisso aqui há 5, 6 anos e agora que a minha mãe sabe que eu fumo maconha. Agora que ela descobriu porque achou aqui em casa. Então, isso acontece muito. E foi a minha realidade durante muito tempo. Agora deu medo quando disse que o cara ia morrer lá, né? Deu, mano. Deu. Porque, pensa, todo mundo foi por livre e espontânea vontade, mas a gente era muito junto. Então, as brigas a gente entrava junto, apanhava junto, a gente não sabia bater. Apanhava junto e é isso daqui, não tem dinheiro, o outro leva. Vamos sair pra lanchar, não tenho dinheiro, um outro paga. A gente era muito unido, muito. Né? Me defendia na escola. Então, assim, quando falou... O pior não era... Era ruim ele morrer, né? Não era ele morrer, vai morrer por culpa de vocês. Já sabia um pouco do histórico daquilo que... Cidadezinha pequena, todo mundo sabe os que apronta. Nossa.